Olá, turma. Aqui é o professor Diego do canal Tecmática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a resolução de equações do segundo grau, beleza? Vamos lá. Toda vez que nós consideramos uma equação do segundo grau, a primeira alternativa que vem na nossa mente é utilizar a fórmula, porém hoje a gente vai focar em uma outra maneira, que é a soma e produto, e depois constatarmos utilizando a fórmula, porque a maneira correta de resolver é aquela que você tem mais propriedade, aquela que você sente mais confiança, mas é legal de nós aumentarmos nosso leque aí de possibilidades. Então, pegando por exemplo a equação x ao quadrado mais x mais 5x mais 6, nós temos uma equação de segundo grau, porque o maior expoente aqui da nossa variável é 2, então caracteriza uma equação do segundo grau. Essa relação de soma e produto fala o seguinte, turma, que se nós somarmos as duas raízes, vai ser igual a menos b sobre a. Ou seja, menos e uma fração do b sobre o a. O que é o b sobre o a? O b é o coeficiente b, que é o número que acompanha o x, e o coeficiente a é aquele número que acompanha o x ao quadrado. Da mesma maneira, nós temos uma outra relação válida que envolve o produto, ou seja, a multiplicação entre as raízes. Esse produto entre as duas raízes fala que sempre que eu multiplicar os dois, o resultado é c sobre a, ou seja, o coeficiente c, que é 6, sobre a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, para que nós possamos compreender melhor, é necessário identificar os coeficientes e vamos até separar eles aqui. Não precisa estar escrito, porque está de forma oculta, mas o coeficiente do x ao quadrado é 1. O coeficiente b é o 5, que está acompanhando o x, e o coeficiente c é o 6. Já em posse dessas informações, a gente pode substituir na relação que nós tínhamos aqui. Aonde era b, eu coloquei 5, aonde era a, eu coloquei 1. Então, nós ficamos com menos 5 sobre 1, que é o mesmo que menos 5, porque 5 dividido por 1 é 5. E aí eu chamo a atenção para vocês do seguinte, sempre que o coeficiente a for 1, é mais fácil de resolver através de soma e produto, porque a sua soma das raízes vai ser um número inteiro. Da mesma maneira que o produto também vai ser um número inteiro, porque o coeficiente c é 6, o coeficiente a é 1, 6 dividido por 1 é 6. Então, repara, nós temos que a soma entre as minhas raízes vai ser igual ao oposto aqui do coeficiente b. Era mais 5, vai ser menos 5. E o produto, a multiplicação das raízes, vai ser igual ao coeficiente c. Sempre vai acontecer isso? Sempre. Sempre que o coeficiente a for 1, a multiplicação, ou seja, o produto das minhas raízes, vai ser igual ao coeficiente c. E nessa parte, quando nós temos dois números inteiros, eu aconselho que vocês sempre comecem pela multiplicação. Pode começar por qualquer um dos dois, mas é uma dica, porque eu acho mais fácil você elencar ou você listar as possibilidades de uma multiplicação que resulte em 6. Lembrando que pode ser qualquer número inteiro ou qualquer número real. Então a gente sempre começa pelos números inteiros para depois ir para as frações caso um número inteiro não atenda essa raiz. Então vamos pensar o seguinte, quais são as possibilidades, quais são os fatores, os dois números que a gente pode multiplicar para resultar em 6. 1 vezes 6 é 6. Da mesma maneira, menos 1 vezes menos 6 também é 6. 2 vezes 3 é 6. E menos 2 vezes menos 3 é 6 também, porque menos vezes menos é mais. E 2 vezes 3 é 6. Aqui eu tenho 4 possibilidades de produtos que resultam em 6. Todas são válidas, mas eu preciso que esse produto, se eu pegar os dois fatores, a soma dos dois seja igual a menos 5. Então eu vou lá verificar. 1 mais 6 é 7, então não é essa primeira possibilidade. Menos 1 mais menos 6 é igual a menos 7, então também não é essa possibilidade. Já 2 mais 3 é igual a 5 positivo, também não atende a nossa possibilidade, então vai ser a última opção, porque menos 2 mais menos 3 é igual a menos 5. Repara que é válido tanto para essa soma quanto para o produto. Então, a raiz, nós podemos falar que as raízes dessa equação do segundo grau, uma vai ser menos 2 e a outra vai ser menos 3. Então, por essa relação de soma e produto, nós identificamos as duas raízes e podemos constatar
essas raízes utilizando a fórmula. Pega, por exemplo, a fórmula, que ela normalmente é assim. No entanto, nós costumamos resolver o delta, o discriminante aqui separado. Então, vamos resolver separado, como vocês estão acostumados. Já aproveitei os coeficientes B, C e A, que estavam aqui, e vou substituir. No lugar do B, eu coloquei o 5, no lugar do A, o 1, no lugar do C, o 6. Então, eu tenho 5 elevado ao quadrado, que é igual a 25, que é 5 vezes 5, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, 25 menos 24 é igual a 1, nosso delta aqui, beleza? Jogando isso na fórmula, na relação que nós tínhamos aqui, vai ter o coeficiente b menos o coeficiente b, ou seja, menos 5, mais ou menos raiz de 1, raiz do delta, e sobre 2 vezes 1, porque o coeficiente a, que era aqui, agora ele é 1. Então, nós multiplicamos isso tudo e simplificamos, nós teríamos a raiz quadrada de 1 é 1, menos 5, mais ou menos, né, 1, sobre 2, porque 2 vezes 1 é 2. A partir daqui nós temos duas possibilidades. Uma é quando nós vamos considerar o sinal de positivo, então vai ser menos 5 mais 1 sobre 2, e menos 5 mais 1 é igual a menos 4, porque você conserva o sinal do número que tem o maior módulo. Se você desconsiderasse o sinal, o 5 é maior que 1, então você conserva o sinal do 5 que é negativo e subtrai. 5 menos 1, 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2, assim como nós encontramos anteriormente na soma e no produto, beleza? E temos uma outra possibilidade, que é quando essa relação entre, né, a raiz quadrada e o coeficiente b é negativa. Primeiro foi positivo, aqui vai ser negativo, menos 5 menos 1. Quando eu somo, né, duas parcelas negativas, eu conservo o sinal e somo. 5 mais 1 é 6, então vai ser menos 6 dividido por 2. Então, a nossa segunda raiz ela vai ser igual a menos 6, assim como nós já havíamos encontrado na soma e no produto. Beleza, turma? Vamos fazer um outro exemplo no qual o coeficiente A não é 1. E aí vocês vão poder analisar que é um pouco mais difícil, mas também é possível, beleza? Turma, nesse exemplo, né, começando pela soma e produto, nós vamos pegar uma equação na qual o coeficiente A é 2. Então, temos 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Olha o que acontece. A relação é a mesma. Se eu somar as duas raízes, é igual a menos b sobre a. Coeficiente b sobre coeficiente a, negativo essa razão. Se eu pegar o produto, ele é igual à multiplicação, né, das duas raízes e o resultado é c sobre a da mesma maneira. O que muda? O muda que agora, quando você pegar o coeficiente a é 2, o coeficiente b é menos 3, e o coeficiente c é 1. Se você somar, né, as duas raízes, você vai ter menos 3 sobre 2. É importante considerar que esse coeficiente b é negativo porque você vai ter que simplificar. Menos vezes menos é mais. Então, nós vamos ter que a soma das duas raízes é 3 sobre 2, ou seja, 3 meios. Lembra do que eu falei, vai dar uma fração, não é tão diferente. O que muda é que às vezes nós não estamos tão familiarizados a trabalhar com fração, beleza? Já o produto vai ser 1 meio, por quê? O coeficiente C é 1, o coeficiente A é 2. Se eu substituir, eu teria 1 meio. A partir dessas informações que nós já levantamos, ao contrário do que eu sugeri da outra vez, de começar pela multiplicação, aqui eu sugiro que vocês comecem pela soma. Por quê? Quando você multiplica frações, é mais simples, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Você simplifica muitas das vezes e qualquer, né, um leque de frações muito grande poderia resultar em 1 meio. Já na soma é do mesmo jeito, no entanto, se você começa tentando, considerando um denominador igual que está aqui, você não tem tantas possibilidades assim. Por exemplo, se eu considerasse o denominador 2, as possibilidades de a soma ser 3 é 1 mais 2, ou então 0 mais 3. Vamos pensar aqui primeiro no 1 mais 2, se não der certo a gente tenta ali o 0 mais 3, ok? Então aqui nós temos 1 meio mais 2 meios, ou seja, 2 sobre 2. Eu tenho que somar. Conservo o denominador, somo os numeradores, 1 mais 2, 3, ok. Já na multiplicação, se eu multiplicasse essas duas raízes, eu teria 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4.
E aí lembra do que eu falei com vocês. Se eu simplificar 2, né, dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Então essa relação já valida a nossa soma e produto. Por quê? Se eu tenho aqui 2 dividido por 2, turma, qualquer valor dividido por ele mesmo é igual a 1. Então se eu multiplico 1 meio vezes 1, é o mesmo que 1 meio, ou 1 sobre 2, como vocês têm o hábito de falar. E isso já nos permite simplificar desse lado também. Em vez de falar que é 1 meio e 2 sobre 2, nós podemos falar que cada uma das raízes são 1 meio e 1. Porque não vai falar 2 sobre 2, dá para você simplificar, dá para você dividir. Então, pela soma e produto, com uma equação que o coeficiente A é diferente de 1, nós encontramos. Reparem que foi um pouquinho mais complicado, mas é totalmente possível. Para constatar aquilo que eu comentei, vamos pegar a fórmula agora. De novo, a gente tem o hábito, né, de fazer o discriminante, o delta separado, considerando todos os coeficientes que eu já tenho aqui no lugar do b, menos 3, tem que pôr entre parênteses para lembrar que o menos 3 está sendo elevado ao quadrado, menos 4 vezes 2, que é o coeficiente A, e 1, que é o coeficiente C. Menos 3 elevado ao quadrado é 9, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. Então fica 9 menos 8, que é igual a 1. Eu tenho já o nosso delta igual a 1. Aqui no coeficiente b, não esqueçam que o coeficiente é negativo, então eu vou ter menos 3, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes 2. Não é 2 vezes 1. Acontece muitas vezes da pessoa errar, porque está tão acostumada de o coeficiente a ser 1, que acaba colocando 1 aqui. Já simplificando, menos vezes menos mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, 2 vezes 2, 4. Nós vamos ter novamente as duas possibilidades. Uma na qual eu considero o sinal positivo, 3 mais 1, 4, 4 sobre 4 é igual a 1. 4 dividido por 4, né, turma? Que a fração também faz essa relação ali de divisão. Aqui no sinal negativo eu tenho 3 menos 1, que é igual a 2. 2 sobre 4, simplificando, eu tenho o meio, assim como nós encontramos na soma e produto. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.